Na aula de hoje a gente vai ver o possessive. Também vamos ver um pouquinho do future, né? A gente viu o simple present. Bastante a gente viu o simple present. Vimos um pouquinho do continuous, né? E finalmente chegamos no future. Então a gente vai a aula de hoje tem como tema essas duas coisinhas. Começando pelo possessive, ok? A gente já tinha visto o possessive adjective no capítulo 3, ok? Aqueles que a gente usa uma ideia de possuir algo e depois tem que ter um noun. O noun é o substantivo, pode ser um animal, um objeto, um parentesco. Ele vai dar essa ideia de que pertence essa coisa, esse objeto a alguém, esse adjective. O pronoun não é diferente. Só que ele não precisa ter o substantivo. Ele vai mostrar que é de alguém, mas basicamente ele vai precisar do verbo to be e ele próprio no final da frase, geralmente, tá? Então aqui a gente tem o Gollum. Ele fala, "This is my precious", que seria esse ring aqui, esse golden ring no filme, ok? Então cadê, ó? "This is my precious". Repitam comigo, tá, guys? Ali eu tenho o this, que mostra uma ideia de posição. O verbo to be, o my, e aqui é o meu noun, é precious, que eu estou dando a ideia de precioso, poderia ser ring também. Lá embaixo, the precious is mine, not yours. The precious is mine, not yours. Ele mudou a posição, ok? Do verbo to be e também do possessivo. Olha lá, ó. The precious, agora sim o verbo to be, e o mine, o possessivo, em vez de ficar my, fica mine. A gente vai dar olhada em todos eles, ok? E ainda complementou ainda, ó, folgado ele, ó, not yours. Not yours. Já acho que eu vou pegar. Cara do Gollum. Então vamos lá, guys, vamos ver os outros, né, como é que fica. De um para outro também é usado para não ser tão repetitivo, né? Para não ficar sempre usando o mesmo possessivo ou colocando lá o apóstrofe S para posse e colocar sempre o nome da pessoa, apóstrofe S. Então a gente pode usar de variadas formas. Aqui, guys, eu coloquei também um joguinho para vocês jogarem. O link está no WhatsApp, tá? E vai ter um momento certo de vocês jogarem. Aqui a gente vai dar uma olhada no que a gente está falando, ok? Ficar um pouquinho mais claro tudo. Aqui, como vocês podem ver, tem mine, our, your mais uma vez, her, his, their, e esse de baixo aqui, o último é its, ok? Quando pertence a um animal ou pertence a um objeto. Todos eles têm uma coisa em comum ali, ó, né? Em todas as figuras, pelo menos uma pessoa está usando um hat, ok? Então, essa vai ser a ideia de posse. Quem tem o hat, tem posse dele, ok? Para a gente perguntar de quem tem posse de algo, ok? A gente vai usar um novo WH question, que está lá embaixo de questions ali Vou mostrar com o mouse aqui, fica mais fácil. Lá em cima aqui, ó, de questions, aqui, ó, vamos seguindo o mouse. Whose hat is this? Whose hat is this? Ok? Aqui no caso, ó, hat está no plural, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então ele não precisa, se eu estou usando o verbo to be, não precisa ter o is aqui. Então, whose hat is this? E o de baixo precisa ter o s? Precisa, porque está no plural. Ó, whose hat is this? E whose hats are these? Esse these com som de Z no final da palavra, ok? Que é usado para quando uma coisa está perto e é mais de uma. Então, whose hat is this? A gente responde na primeira figura, it's my hat. It's my hat. No de baixo tem mais de uma pessoa. Whose hats are these? These are our hats. These are our hats. Depois, ó, we are, nos dois casos ele está falando diretamente com as pessoas
ou com a pessoa, né? Não importa o gênero aqui, tá? Falando diretamente, eu vou usar o your. Então, whose hat is this? This is your hat. Whose hats are these? These are your hats. Ok? Eu posso usar ele com is ou com are, dependendo do número de pessoas. Embaixo, ó, her, ok? E his. Ele não está falando, nem ela falando com o garotinho. Eles estão falando dele, ok? Que é diferente. Então lá, ó, whose hat is this? Antes de eu falar agora, guys, tentem responder, ó. Whose hat is this? Vamos ver se vocês acertaram. This is her hat. This is her hat. Muito bem. Agora, whose hat is this? This is his hat. This is his hat. Mais de uma pessoa no próximo. Pode ser 2 meninos, um menino e uma menina. Pode ser um menino e um cachorro, 2 cachorros ou... Só é interessante aqui que seria mais de um e não está falando dele, a gente vai usar o their. Whose hats are these? These are their hats. These are their hats. Muito bem. Agora lá, o do dog. Poderia ser um osso, ficaria mais fácil, né? Mas eles estão colocando o chapéu. Então, this is its hat. This is its hat. Muito bem. Para negar, a gente usa o verbo to be no negativo, ok? Pegando qualquer imagem aqui, ó, vou selecionar essa aqui, ok? Vamos colocar um errado nele, para a gente negar. Então, o chapéu azul e vermelho não é meu, né? Como é que eu falo isso? This isn't my hat. This isn't my hat. Vou colocar esse menininho aqui, ó. Ah, já sei, vou colocar como dela. Então, para negar. This isn't her hat. Ok? Porque é his, é dele. Ok? Então, posso usar. E no plural, pode, professor, negar? Posso. Por que não? Eu falo que esses chapéus aqui não são nossos. These aren't our hats. Porque é your, né? Se eu pego qualquer chapéu desses aqui, eu quero saber se realmente é da pessoa. Vamos supor que eu peguei esse chapéu vermelho aqui e eu quero saber se é dela. Eu coloco primeiro o verbo to be, depois o this, olha lá. Is this her hat? Is this her hat? Aí alguém vai me responder. Yes, this is her hat. Agora, vamos aos possessive pronouns, ok? Aqueles que a gente usa no final da frase, ok? Whose hat is this? E whose hats are these? Como vocês podem ver, a pergunta não trocou, ok? Essa primeira não, que eu quero saber de quem. Mas as outras trocaram, olha lá, ó. Singular, plural, negativa, ok? Elas vão trocar. Tem que colocá-las no final da frase. Então, o meu verbo to be, ele também vai vir. Ele vai vir depois do objeto, ok? Que eu posso ter ou não ter aqui. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Whose hat is this? This hat... Ah, diferente. Só colocou hat agora. This hat is mine. This hat is mine. Whose hats are these? These